Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia a todos, a todas. Hoje, dia 22 de março de 2024, iniciamos mais um Jornada Ágil 1131 e o tema de hoje é a autodeterminação, a ciência da motivação. Eu estou aqui com o expert PhD, Dr. Marcelo de Souza, especialista em desenvolvimento e comportamento humano, tá? Um cara que conhece muito do assunto. Eu vou iniciar o programa fazendo minha audiodescrição. Desculpa, né, a nossa audiência aí, um pouquinho o nosso atraso, mas quem sabe faz ao vivo. Tivemos alguns probleminhas aqui no backstage. E, bom, vou iniciar com a minha audiodescrição. Estou com camiseta cinza, sou moreno, barba por fazer aqui, headphone preto, cabelo castanho, tradicional guarda-roupa aqui do meu lado. E, Marcelo, por favor, você faz sua autodescrição aí e se apresente um pouco para a gente aí. Olá, pessoal, bom dia para todos vocês. Bom, meu nome é Marcelo de Souza, eu sou doutor em Psicologia Social, Psicologia Comportamental, trabalho com desenvolvimento comportamental humano. O Léo deu essa risadinha porque eu conheço ele desde 1995, por aí, 96. Nós fizemos faculdade juntos, a minha primeira formação é engenharia, eu já passei por isso, sofri bastante nesse universo da engenharia de telecomunicações, e foi quando eu conheci o Léo, e depois a gente acabou se tornando grandes amigos, e ele também, muito recente, ele foi meu cliente como coach, ele foi o meu coach, eu fiz um processo com ele muito bacana. Meu mundo ele tem meu mundo do desenvolvimento comportamental, ele tem duas etapas. A primeira, que é justamente essa área, quando eu fui gestor na área de engenharia, e desde 2008 eu fiz essa imersão dentro do mundo do comportamento humano, dentro do mundo da psicologia comportamental, e hoje é o que eu faço da minha vida. Então, eu trabalho hoje com desenvolvimento cognitivo comportamental. As pessoas perguntam, mas o que é desenvolvimento cognitivo comportamental? E eu resumo isso em uma frase muito simples. Um desenvolvedor comportamental é aquela pessoa que consegue mudar a sua maneira de pensar, e isso vai mudar a sua forma de se comportar, e vai mudar a sua forma de se comportar para mudar a sua maneira de pensar. A minha autodescrição: sou moreno, meu cabelo está ficando cada vez mais branco, tenho 1,80 m, estou com uma camisa rosa, uso óculos porque eu não enxergo mais nada de perto, estou ficando praticamente cego de perto. Enfim, e estou aqui para ouvir algumas perguntas e provocações que o Léo vai fazer comigo. Muito bom. Aliás, pessoal, se por acaso o Leonardo chamar eu de cabelo, cabelo era meu apelido na época da faculdade, porque meu cabelo era muito grande, eu tinha cabelo naquela época. É por isso que pode escapar aí, tá bom? Não, eu treinei para não fazer esse erro, eu treinei. Legal, muito bom. É isso aí. Legal, muito obrigado aí pela apresentação. Vamos iniciar aí um papinho interessante aí. Espero também que o pessoal também compartilhe aí com alguns insights, algumas discussões aí para a gente enriquecer mais isso aqui. Então, iniciando, Marcelo, para a gente aqui, determinação e motivação é simplesmente uma questão de semântica? Acho que você consegue dar um esclarecimento, uma luz maior sobre esse tema? Não, essa pergunta ela é muito bacana, porque as pessoas meio que confundem e acaba entendendo que você está determinado, você está motivado, você está determinado. E, na verdade, não. Você pode estar motivado e não determinado. Mas, se você está determinado, você está motivado. Mas, Marcelo, o que isso quer dizer? Cara, isso tem tanto o lado psíquico da forma da gente ver a vida, como o lado neurológico, que é isso que eu quero explicar para vocês. Inclusive, eu trouxe até o meu cérebrozinho aqui. Eu vou explicar para vocês exatamente como as coisas funcionam aqui. O que é estar motivado e o que é estar determinado? Então, o que é motivação e o que é determinação? Motivação é algo inconsciente, é algo que a gente faz para nós mesmos, a partir daquilo que a gente sabe que vai dar certo. Então, a gente tem uma experiência, ou seja, a nossa experiência de vida, a nossa história de vida, nos dá uma opção de fazer escolhas em cada momento da nossa vida. E essas escolhas, elas sempre têm algo
motivacional. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Estou parecendo meio baixo. O que eu quero dizer com isso? Toda a nossa perspectiva de vida ela é resultado de nossas escolhas. Ou seja, a gente faz escolhas a cada segundo da vida. E toda escolha que a gente vai fazer daqui em diante é baseada na nossa própria experiência, ou seja, o resultado das escolhas anteriores. Nós nos sentimos motivados inconscientemente com as escolhas que deram certo. Então, a gente tenta e busca repetir essas escolhas. Ou seja, a gente sempre está repetindo ou buscando aquilo que já deu certo e, a partir daquilo, dar continuidade na nossa vida. Então, a motivação ela é uma questão inconsciente nossa. Nosso cérebro faz uma aposta no instante seguinte, sabendo que, se deu certo no passado, eu vou tentar novamente, eu vou arriscar novamente, para que eu continue dando certo. O que é dar certo e o que não é? Dar certo é aquilo que a gente tem como ganho, ou seja, sente prazer em fazer. E isso é o que nos motiva, ou seja, a gente sempre antecipa um prazer motivacional, que é a questão neurológica, a gente antecipa um prazer na perspectiva que aquilo que a gente está fazendo, a gente vai ter um ganho a partir daquilo que a gente se propõe. Ou seja, a gente quimicamente, neurologicamente, a gente faz uma aposta no instante seguinte, acreditando que aquilo é um ganho e vai dar certo. A determinação não é inconsciente. A determinação é você falando para você o que você quer fazer com você. Ou seja, é você propondo para você um propósito de vida. Você fala para você, cara, isso aqui para mim é importante, isso aqui tem valor, isso aqui tem significado para mim, isso aqui tem alguma representação muito maior do que só o prazer. Isso é algo que eu quero conquistar, que eu quero colocar em ação, que eu quero apostar realmente, porque isso é importante para mim. E isso, neurologicamente, são duas áreas cerebrais completamente diferentes. Primeiro, vamos pegar aqui o nosso cérebrozinho. Imagina, aqui são os olhos, tá? Então, a parte vermelha, aqui estão os olhos, e aqui está o pescocinho nosso aqui. Então, eu vou virar ele aqui para vocês entenderem. Esse é o córtex pré-frontal, que é onde estão os olhos aqui, e aqui é o interior do nosso cérebro aqui. Esse pontinho que está aqui chama região ventral tegmental. Logo à frente tem um outro pontinho aqui, que chama esse ponto, com essa área aqui, e mais essa área, são as regiões límbicas nossas. Ou seja, essa região, juntando essa continuação, esses dois pontos aqui, mais a região límbica nossa, é onde se constrói a emoção, onde inicia o processo de representação do mundo que nós estamos. O que eu quero dizer com isso? Aqui, abaixo desse pontinho aqui, estão as amígdalas, que constroem a emoção. Ou seja, o que são as amígdalas? Amígdalas não são tonsilas, tá? Na garganta aqui chama tonsilas, no cérebro é amígdala. Passaram a chamar as tonsilas de amígdala porque é o mesmo desenho, o mesmo formato de um com o outro. Então, a amígdala é responsável por nossa emoção. Então, é ela que vai dizer que aquilo que nós estamos recebendo informação do mundo, se aquilo é algo positivo ou algo negativo. Ou seja, se aquilo nos faz bem ou não nos faz bem. Ou seja, se aquele momento que nós estamos presentes ou a gente está em risco ou a gente está em uma perspectiva de vida bacana. Ou seja, as coisas estão acontecendo dentro de algo natural que está com a vida. Bom, o que isso quer dizer, Marcelo? As amígdalas, elas recebem informação, ou seja, como é que funciona o nosso pensamento? A gente recebe informação pelos nossos sentidos, ou seja, olfativo, degustativo, cara, estou com pasmo de memória aqui hoje. É o horário. Nossos 5 sentidos, que é o olfativo, degustativo, o tátil, que é a nossa sinestesia, a nossa visão, a nossa audição, ou seja, a gente recebe informações do mundo através desses 5 sentidos. A partir desses 5 sentidos, existem outros sensores dentro de nós, os sentidos, que é aquilo que é interno em nós, que é o soma, que é a parte a parte interna, que são os sensoriais, que tem a ver com a pressão, com o equilíbrio, que tem a ver com digestão, que tem a ver com a taxa de açúcar. Ou seja, nós estamos recebendo informações e nosso corpo está processando essas informações. Essas informações, elas chegam justamente nessa região onde estão a base fundamental de quem nós somos. E começa justamente por essas amígdalas.
As amígdalas, ela vai pegar aquilo que nós estamos recebendo, comparando com a nossa história de vida, ou seja, ela vai fazer uma relação com a nossa história de vida e falar, cara, esse momento que eu estou aqui é um momento bom ou é um momento ruim? Eu estou colocando minha vida em risco ou é um momento que eu posso dar continuidade e aqui gerar algo a mais para a minha vida? Ou seja, ela faz uma perspectiva sobre tudo que você experimentou, aqui, as suas crenças, toda a sua história de vida, e vai fazer primeiro essa análise para entender se esse momento é um momento bom ou não é um momento bom. Esse é o papel principal da amígdala, e é isso que nós chamamos de emoção. Ou seja, se a gente está num processo, por exemplo, vocês estão agora me assistindo, a gente está num processo de conversa aqui entre eu e vocês aqui. Isso está fazendo interesse para vocês, então a amígdala está recebendo. Você vai falar, pô, isso aqui é um conhecimento que eu estou agregando à minha vida, é um ganho que eu estou tendo, então segue aí, cérebro, continua aí, cria esse pensamento que isso aqui é algo bom. Agora, se eu estivesse ameaçando vocês, ou de uma maneira colocando vocês em risco, provavelmente a amígdala de vocês iria mandar uma informação para vocês e falar, cara, eu estou correndo perigo, então eu vou fugir disso aqui não faz parte daquilo que eu tenho interesse na vida. Essa emoção é a base principal, fundamental do nosso ser, ou seja, aquilo que nós formamos do mundo que a gente está vivenciando. Bom, o que você quer dizer? Qual que é a importância disso dentro da autoconsciência ou dentro desse processo de se sentir bem ou de se sentir motivado? Esse fundamento inicial nosso de interpretar os sentidos, interpretar o que está acontecendo, é o fundamento para que nós criarmos o nosso sentimento e os nossos pensamentos. Então, a partir do ponto que a amígdala fala, cara, eu estou num momento presente, esse momento é bacana, esse momento vale a pena continuar, você vai construir um pensamento e dentro desse pensamento vai construir uma imagem daquilo que está acontecendo, ou seja, você vai tornar isso realidade, vai construir a sua realidade. E dentro dessa realidade, você vai construir aquilo que nós chamamos de sentimento. Tudo isso acontece exatamente aqui. Essa área límbica, ela faz esse processamento, que é onde ficam nossas memórias, ela vai interpretar o que está acontecendo, vai procurar em cima das suas experiências e vai construir a sua realidade. A partir dessa construção de realidade, ela vai enviar mensagens para diversas outras áreas cerebrais da nossa mente, e ela vai consolidando para que você faça esses gestos, para que você faça as suas expressões, e aí ela transmite para essa frente aqui, que é o córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é onde está o seu eu, ou seja, a sua personalidade, quem você é. E aí você vai interpretar todas as informações que estão chegando e vai construir essa realidade da sua vida que está à sua frente. Beleza, Marcelo, entendi. Então eu sinto, tem uma área do meu cérebro que vai receber essa informação, ela vai comparar com a minha história, vai ver se eu estou em risco ou não. Se eu não estiver em risco, ela simplesmente vai mandar para cima e falar assim, Marcelo, agora trata isso e torna isso uma realidade, e aí você constrói essa realidade que você está vivendo. Bom, até aí está tudo bem, mas o que isso tem a ver com a motivação? A motivação começa exatamente nessa área. Por quê? Porque essa área, tanto a parte ventral tegmental e o núcleo accumbens, que é essa parte que está na frente que eu marquei para vocês, essas duas áreas, junto com outras áreas límbicas, elas formam aquilo que se chama sistema de recompensa. Ou seja, se na nossa história que nós vivemos, na nossa história que nós estamos presentes, a gente se assemelha com algo que deu certo no passado, que funcionou no passado, a gente vai sentir motivado para a gente seguir com a mesma estratégia, repetir aquilo que nós fizemos, que é onde ali o seu cérebro começa a produzir seu corpo produzir diversos neurotransmissores, como dopamina, serotonina, enfim, para que você se sinta potente, motivado. Isso é a motivação. Ou seja, a motivação é o seu cérebro apostando em repetir algo que já deu certo. Mas a determinação não é inconsciente, ela não funciona com a resposta do que deu certo. A determinação tem uma outra área, que está aqui também, dentro da área límbica, que se chama SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. O que esse SARA faz? O que é motivar? Como é que você se sente motivado? Quando você cria um propósito seu com a vida, ou seja, você faz uma aposta de você com você mesmo, com a sua vida, e você cria esse propósito, fala, cara, isso aqui é importante para mim. Por quê? Porque eu me identifico com isso. Então, quando você faz um projeto que é importante para você, quando você agenda uma viagem que você quer fazer,
quando você quer comprar algo que tem interesse e você fala para você mesmo, cara, isso para mim é importante. Quando você ativa essa área do SARA, esse sistema ativador reticular ascendente, quando você manda esse comando de você com você mesmo, ou seja, introspectivamente, você fala para você mesmo, cara, isso aqui é importante para mim, isso aqui é algo que eu tenho interesse, que realmente tem valor para mim, você está dando um comando para o seu cérebro para que ele priorize tudo o que está acontecendo à sua volta, aquilo que você quer alcançar. Então é aquela história, você quer comprar um Fusca amarelo, em Campinas deve ter 5 Fusca amarelo, mas você vai ver eles todos os dias, porque o SARA ele vai determinar você a procurar aquilo que se assemelha com o que você tem por objetivo, como propósito. Então, o processo de determinação, a autodeterminação, é uma conversa que você faz com você mesmo para que você construa algo que tem significado, um propósito para você com a vida. Ou seja, é uma conversa interior, é uma conversa introspectiva de você com você mesmo. É você colocar para você um objetivo, colocar esse objetivo no papel e falar, isso é importante para mim, então eu quero correr atrás disso. Quando você aciona o SARA, automaticamente você aciona o sistema de recompensa, ou seja, você passa a sentir prazer em tudo aquilo que faz parte para você conquistar aquilo que você quer. Isso é a autodeterminação. É um processo de uma conversa interna de você com você mesmo para você alcançar aquilo que realmente pertence a você. Acho que deu para entender? Sim, ficou bem claro. Quando a gente fala que está vivendo um turbilhão de emoções, começa tudo ali nas amígdalas. Tudo aqui. Toda resposta emocional é aqui. Pessoal, peço desculpa de eu esquecer algumas coisas, que hoje é sexta-feira, 7 horas da manhã, eu estou acordando ainda. Então, desculpa eu ter esquecido algumas coisas aqui, mas enfim, vamos seguindo. Tudo começa aqui, Léo. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender é que o mundo não é como ele é. O mundo é como nós criamos ele. Tudo que acontece na vida, toda essa perspectiva que a gente tem da vida é uma construção interna nossa. O que eu quero dizer com isso? Não é o mundo que te deixa triste, não é o mundo que tem problema, não é o mundo que te impacta ou que impossibilita uma conquista sua. É como você interpreta o mundo que você está vivendo. E essa interpretação do mundo que você está vivendo é resultado daquilo que as pessoas chamam de crenças. Crenças limitantes. Aliás, todas as crenças são limitantes. E o que são as crenças? As crenças são as memórias nossas de longo prazo que representam o resultado de experiências que nós vivemos. Ou seja, esse resultado da experiência que a gente vive é uma crença que a gente acha que o nosso cérebro vai apostar que se aconteceu uma coisa boa no passado, a gente quer repetir. Se aconteceu uma coisa negativa no passado, a gente não vai repetir, a gente não vai colocar isso em prática. Vou dar um exemplo que eu sempre dou. Por favor. Há muito tempo atrás, eu atendi uma pessoa, tinha lá seus 30 e poucos anos. Na verdade, a esposa e a filha vieram me procurar e falaram, cara, eu vou me divorciar, eu não aguento mais meu marido. Ele é uma pessoa amável, maravilhosa, mas, cara, ele é muito estressado. Eu não dou conta mais dele. Eu falei, chama ele, deixa eu conversar com ele para entender o que acontece com ele, por que ele tem esse estresse. E o problema do relacionamento desse casal não era o dia a dia, era as férias. Ele só se estressava nas férias. Quando ele saía de férias, ele era insuportável. Ele brigava, tirando o carro da garagem, ele já saía do carro para querer bater no porteiro, no cara que passou, fechou ele. Ele se perdia quando ele tirava férias. Olha que história maluca, mas é assim. Aí eu conversando com ele, falei, cara, o que acontece? A gente começou um processo de desenvolvimento comportamental e eu estou percebendo que ele tinha uma dificuldade muito grande na sua linha do tempo de vida, de experiência, de 9 a 11 anos. Ali, ele não conseguia lembrar absolutamente nada entre 9 e 11 anos. Nada. Toda vez que eu buscava isso, não conseguia. Aí eu fui partir para a hipnose, fui tentar o processo hipnótico para tentar encontrar uma lacuna. O que fechava? Por que a mente fechou aquele tempo, aquela parte temporal da sua perspectiva de vida? E foi quando a gente entendeu que algo aconteceu exatamente quando ele foi fazer 11 anos de idade. Qual que é a história da vida dele? Esse senhor, esse rapaz, esse jovem, ele
quando ele estava com 11 anos, eles foram fazer uma festa, que era um encontro todo final de ano no sítio da família dele, dos tios dele. Todo ano eles se encontravam lá, e lá tinha um rio. E esse menino, quando ele era criancinha, o primo dele jogou ele na água, ele não sabia nadar e ele se afogou. E ele teve que ser reanimado, ou seja, para voltar à vida. Então, aquilo criou-se um trauma, uma memória traumática dentro da sua concepção de vida. Então, ele, como adulto, com mais de 30 anos de idade, todas as vezes que ele vai tirar férias, o cérebro dele conecta a história desse passado. Então, ele não sabe lidar com isso. Ele não lembra, ele não tem consciência que isso tinha acontecido, mas o cérebro dele fala, cara, você não vai tirar férias porque você vai morrer. Se você for para a praia, certeza, você vai morrer. Ou seja, a nossa própria crença limitante, é uma crença que ele construiu no passado, interfere na sua vida do dia a dia. Ou seja, nós não temos noção de todas as nossas crenças limitantes, porque nossas crenças, elas não nascem elas por elas. Então, essa história dele, de ele ter afogado com 11 anos de idade, impede ele de voar de avião, impede ele de viajar para o interior, impede ele de ir para a praia, impede ele de ficar em lugar fechado. Ou seja, ele criou diversas questões psíquicas limitantes que de alguma maneira infringem na sua qualidade de vida, no seu dia a dia. E a palavra férias acaba virando um gatilho para comportamental, para essas coisas, para esse tipo de comportamento dele. Exatamente. E a gente tem isso todos os dias. Isso acontece com a gente todos os dias em diversas questões da nossa vida. Isso são nossas crenças limitantes. Então, quando ele se depara com um ambiente onde, de alguma maneira, o cérebro cria uma conexão com uma história de vida, a emoção aflora, a emoção negativa aflora. A emoção negativa aflora, quando a emoção negativa ela aflora, quando a gente tem alteração emocional, a gente perde a capacidade de pensar, de raciocinar, de ter uma lógica sobre o que está acontecendo. E nós passamos a agir inconscientemente. Então, todas as vezes que nós seres humanos, temos as nossas emoções de alguma maneira, desequilibra nossas emoções, ou muito positiva, muito eufórico, ou muito negativa, a gente não consegue pensar. Tem uma área atrás dos olhos, que fica aqui, que é o occipital pré-frontal, e ela controla, ela gerencia isso. Como estão suas emoções? Suas emoções estão muito ativas ou estão muito negativas? Ou seja, toda vez que ele percebe essa variação, ele fala assim, opa, o córtex pré-frontal para de trabalhar, porque isso é uma questão que a gente tem que trabalhar inconscientemente, porque esse sujeito aqui está correndo algum tipo de risco. Ou seja, toda vez que a gente altera a nossa emoção, a gente passa a ser muito mais inconsciente do que ter a capacidade consciente. Conseguiu entender? Acho que estou sendo claro? Sim. Vamos lá, o cérebro, ele cada momento, cada estímulo que você recebe do exterior, ele vai usando um comparativo que você tem, né, e vai gerando essas emoções. Um comparativo que você tem, ou vai procurar algo semelhante na sua vida para te gerar alguma ou expectativa, ou essa recompensa, algo assim que você comentou. Isso. E olha que legal, Léo. Duas coisas importantes. Primeiro, por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com a autodeterminação? E segundo, o que isso importa? Primeiro, que a gente tem que ter uma consciência muito clara que nós não gravamos filmes da nossa história. Nós gravamos momentos. Então, se você fizer uma viagem para a Europa com 1 milhão de euros no bolso e conhecer a Europa toda, e você for me contar essa história, ela não vai passar de 2, 3 horas se você contou sua história toda dessa viagem. Por que disso? Porque a gente só grava momentos. E esses momentos têm a ver com emoção e sentimento. São momentos que teve um pico emocional positivo ou negativo. É isso que nós gravamos com a nossa história. São momentos emocionais, e dentro dessa emoção se constrói um sentimento. A gente vai sentir aquilo que a gente vai lembrar. E toda essa perspectiva da nossa vida são esses picos emocionais. Ou seja, a gente constrói a nossa vida a partir de emoções. As memórias são fundamentadas em emoções e sentimentos. Quando a gente relembra essas emoções, quando a gente traz à tona, a gente reconstrói a nossa história. Ou seja, aqueles picos emocionais, vários deles estão ali contidos em picos emocionais, e aí a gente coloca a nossa história dentro desses picos emocionais e eu consigo contar essa viagem para você.
Mas não necessariamente o que você contar para mim é uma verdade, porque você está reconstruindo a partir de fragmentos emocionais. Beleza, tá aqui? Beleza. Mas o que isso tem a ver com determinação? Olha que louco isso. Olha que o cérebro nosso, cara, quem fez isso aqui é um... E eu acho fantástico, porque assim, a gente sabe que vem, né, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, emoções e tal. Aí você mostrar na onde que é originado as emoções, aí no miolo do cérebro, aí eu acho que é muito mais interessante, sabe? Da onde você vai, aí que região, é igual você colocou, a amígdala ali, né, o centro, ele estimula o córtex pré-frontal para, peraí, agora, o que você vai fazer? Sabe? E isso eu acho muito legal, você entender a origem, né, dessas emoções. Vamos trazer aqui primeiro, Léo, deixa eu fazer uma correção para você. Não existe hemisfério direito e hemisfério esquerdo na perspectiva que um é criativo, outro não, tá? O cérebro, tudo que você faz, ele está 100% ativo. Então, não existe uma área, outra... não, porque eu sou mais esquerdo, porque aquela história que vem da autoajuda, isso é fantasioso, isso não tem nada a ver com a própria realidade. Tá? O cérebro está 100% trabalhando. Aliás, aquela história também, eu não consigo ler, porque eu gasto mais energia, que meu cérebro consome mais energia. Não, seu cérebro consome 100% da energia que ele precisa. Dormindo, acordado, sonhando, não sonhando. Não existe essa história de energia, tá? Você não sabe, você não consegue ler um livro porque você não tem o hábito de ler. Só você ler, mostrar para o seu cérebro que você está aprendendo que você vai fazer isso. Mas o que eu quero dizer aqui, o que é importante entender? Por que eu estou falando de toda essa história emocional, como funciona emoção e sentimento, com autodeterminação? Lembra que eu falei que motivação é inconsciente? Ela parte do princípio emocional? Então, a autodeterminação é uma conversa que você faz de você com você mesmo. E olha que louco. O nosso cérebro, ele faz uma aposta para o instante seguinte. Ou seja, nesse momento, você está apostando que vai acontecer algo. O seu cérebro está fazendo isso com você. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Mas seu cérebro já sabe, ele já calculou uma condição do que vai acontecer daqui a um segundo. Ele já faz essa projeção. Então, nosso inconsciente, ele sempre está adiantado da nossa consciência. Isso é em torno de 250, 300 milissegundos de informação. Ou seja, ele já fez uma aposta à frente, e aí, depois que aquilo aconteceu, que você passa a sentir, a interpretar aquilo que ele está apostando. Beleza, então você está falando que nós somos inconscientes em partes. Porque esse intervalo de 200, 300 milissegundos é o tempo que nós temos de conduzir a nossa vida. De sentir e falar assim, cara, peraí, eu tô aqui trabalhando pra caraca, eu tô aqui vivendo esse momento pra caraca, deixa eu parar, deixa eu sentir, deixa eu respirar. Olha, eu tô tocando a minha mão. Nossa, olha, eu tô olhando pro Marcelo. Olha, eu tô com o relógio. Ou seja, você falar para você o que está acontecendo. Nesse interim, de estar presente, você falar, eu estou presente, eu estou sentindo que eu estou sentado. Você está mostrando para você que você pode coordenar a direção que o seu inconsciente está determinando a você. Ou seja, isso é a determinação. Você falar para você, falar, peraí, isso que eu estou fazendo não faz sentido para mim. Isso está me entristecendo, isso está me cansando, isso está me estressando, isso está sendo incômodo comigo, eu comigo mesmo. Então, eu não quero isso para minha vida. Eu quero outra estratégia. Eu quero viver outra vida que não é essa que eu estou vivendo. E aí, quando você coloca isso no papel e cria um propósito, você está determinando para você que você quer algo diferente que aquilo que você quer. E quando você faz isso, essa região emocional, principalmente sistema de recompensa, núcleo accumbens, SVTA, que é esse núcleozinho aqui, começa a produzir uma quantidade de neurotransmissores. Fala, cara, ele está falando algo que é diferente, cara, que a gente vai aprender, que a gente vai se desafiar, que a gente vai se sentir potente de ser. Quando nós fazemos isso, nós somos inundados com certos neurotransmissores que vai fazer a gente sentir um prazer para a gente correr atrás disso, ou seja, a gente fazer aquilo que realmente importa para nós. Então, nós temos a capacidade de coordenar aquilo que a gente quer. O problema é que nós não fazemos isso. E aí tem uma explicação muito grave do mundo que nós vivemos, que é isso aqui. Por quê? A gente está colocando, quando a gente entra com o mundo do celular, com esse mundo da internet, com essa coisa, a gente inunda nossos sentidos, inunda nossa capacidade de pensar
com informações que são inúteis e a gente deixa de dar importância àquilo que é útil. Ou seja, a gente está estimulando demais nossas emoções, estimula demais com um monte de informações que não tem a menor importância para nós e deixa de falar assim, opa, deixa eu sentir presente, deixa eu estar presente aqui, deixa eu determinar algo que importa para mim. Por isso, autodeterminação. Por isso que a terapia da autodeterminação é você desacelerar essa inundação de informações inúteis para trazer para você aquilo que realmente importa para você. Fez sentido? Bom. Fez total. Acaba vivendo no automático através de estímulos das suas emoções e quero mais e vamos lá. E acaba, poxa, eu fiz o caminho do, por exemplo, às vezes você coloca uma música, né? Eu entendo assim, às vezes, tô sendo bem simplista. Você coloca uma música que te deixa eufórico e você dirige do trabalho para casa e às vezes você nem percebe que aconteceu o percurso, porque você veio naquele e nem prestou atenção, ou manda uma mensagem e está esperando a pessoa responder, você fica naquela ansiedade, vai dirigindo e aquele edição da vida, né? Você, pô, nem vi, já cheguei, nem vi, porque você estava meio no automático. Eu vou aproveitar a pausa só para eu fazer o reset de sala, passar nos acontecimentos da semana. Essa semana foi bem movimentada, então, para atualizar todo mundo por aqui, no sábado, né, o Vendas Ágeis chegou com o nosso time de craques em vendas para mostrar como construir relacionamentos e fidelizar clientes. Não perca esse episódio. No domingo, Ícaro Queiroz, Carolina Sabor, Ronara Adorno e Leopoldo Guzman trouxeram a evolução ágil, o tema boas entregas em modelos híbridos em gestão de projetos. Eu acho interessante conferir, porque está muito rico as conversas sobre essas entregas, os modelos hoje que estão, né? A abordagem hoje é muito mais híbrida. Na segunda, a demanda por talentos nas empresas foi o tema debatido por Gisele Batista, Pri Bariani e Maria Amélia no Carreira Ágil. Na terça-feira, o quadro de produtos trouxe o tema Opportunity Solution Tree, um bate-papo entre o Paulo Coimbra e Vanessa Garcia. Confira na sua plataforma favorita. Quarta-feira foi o dia de Agile People. Liana Lopes e Kim Skenini debateram sobre o discurso e a prática da liderança. Quinta-feira, nas organizações ágil, o assunto cidades criativas e inteligentes, com Vanessa Garcia, Débora Machado e Carla Barros. Vale a pena ouvir. E domingo é dia de festa, dia de celebrar 2 anos do Universo Ágil, a partir das 7h31. Participe conosco e confira o nosso exclusivo lançamento. Estamos esperando por você. E o Universo Ágil foi mencionado pela FECAP para o trabalho que fazemos de agilidade em podcasts. Um excelente trabalho de Débora Machado e Vanessa Blas. As lideranças executivas da Ecolab foram treinadas com a palestra Liderança Ágil e você quer levar essas palestras e conteúdos para a sua empresa, nos escreva. E essa semana, né, está rolando o Salt Summit Brasil, que é o maior evento global de inovação da América Latina. O Beto Bom Dia, né, de Vendas Ágeis, e a Gueda Mendes, Agilidade Inclusiva, estão em loco e conferindo para a gente. Isso está acontecendo em Porto Alegre do dia 20 ao 22, acaba hoje, de março. E ontem, na premiação Top of Mind Qualidade, realizamos a palestra Agilidade no Marketing. Isso aconteceu no Espaço Raca, em São Paulo. E o Universo Ágil esteve presente para agilizar pequenos e médios empreendedores de todo o Brasil. É agilidade no empreendedorismo. E se você gosta de áudio, de voz, de comunicação, imperdível Agilidade na Inovação, que lançaremos nesse domingo no Jornada Ágil. É mais um lançamento do primeiro hub de agilidade. Os protagonistas ágeis, Franklin Mendes e o Edson Carlos, participaram do evento do VMO e Submit, que aconteceu dia 20 e dia 21 em São Paulo. E em breve eles estarão informações para a gente. E lembrando também que em 100% dos nossos eventos, ou seja, todos os nossos encontros que temos aqui, eles têm certificado de participação. Basta se inscrever pelo Simpla. Bom, atualizados o que ocorrido durante a semana, voltando para o nosso assunto, que a gente só estava na primeira pergunta. Eu acho que o corpo humano, o corpo humano e entrar no detalhe no cérebro, eu acho que o cérebro é tão espetacular que ele estuda ele mesmo. Então, assim, para mim, já pronto, acabou, não tem muito o que falar sobre ele.
E já que, continuando, né, pegando o gatilho no que a gente estava falando, e como que a gente busca maneiras da gente descobrir o que nos motiva internamente? O que vai? A motivação parte da amígdala, esqueci como é que você comentou, todo aquele conjunto da região límbica e joga, né, e motiva o resto, passa energia para o resto do corpo. Como que a gente consegue buscar isso? Léo, fazendo aquilo que nós nascemos pronto para fazer. Observar nossos sentimentos. Nós esquecemos disso. A gente recebe tanta informação, a gente estimula tanto essa área límbica, essa região nossa, com tantas... Vou começar do princípio. Certo. 100% do que está acontecendo aqui agora, nesse momento, 100%. Você está assistindo, você está me ouvindo, você está me vendo, você está sentado, existe luz, existe cor, existe parede, existe janela, 100% do que está acontecendo. Quantos por cento você acha que o seu cérebro vai trabalhar de informação? Quantos por cento você acha? 5%, 10%? Em torno de 8% a 10%. Ou seja, de tudo que está acontecendo na vida, tudo que está acontecendo no mundo agora, você só consegue trabalhar de 8% a 10%. Ou seja, seu cérebro ele vai pegar todas as informações que você está sentindo e está chegando pelos seus sentidos sensoriais e somatosensoriais, vai jogar 90% fora e vai dar atenção só em 10% do que importa para você, para dar uma lógica de continuidade com a vida. Ou seja, tem um mundo à sua frente, que está acontecendo, e você só vai pegar todas as informações, tirar só 10% dessa informação e vai trabalhar só 10% disso. Isso é um ponto importante. Ou seja, aquilo que nós estamos prestando atenção é o que ele vai dar prioridade para sentir. Você só está sentindo a sua bunda na cadeira porque eu falei para você, que você não tinha percebido isso. Exato. Você só está sentindo o seu pé no chão porque eu falei para você, que você não estava trabalhando essa informação. Ou seja, nós pegamos a informação que está acontecendo no mundo, jogamos 90% fora e damos 10% de atenção àquilo que dá continuidade àquele momento da nossa vida. Dos 10%, quantos por cento você acha que você consegue ter consciência? Acho que menos ainda de 10%. Então vamos pegar 10%. Dos 90%, 10% é o que você resume para o seu cérebro trabalhar a informação para dar continuidade com a vida. Desses 10%, só 10% você consegue se conscientizar. Ou seja, 99% da nossa vida é o nosso cérebro falando o que nós temos que fazer. E não você falando para você mesmo o que tem que fazer. Aí você fala, mas pô, aí você tá de sacanagem, né? Quer dizer que eu não tenho controle? Pelo contrário, graças ao bom Deus que construiu isso aqui, que você não tem que ficar pensando a hora, você tem que fazer xixi, você não tem que ficar pensando como colocar o pé no chão, você não tem que estar pensando como sua bunda tem que sentar na cadeira. Ou seja, você tem um processo todo automático que vai construindo, vai tomando conta de você e vai falando, cara, esse 1%, cara, dedique atenção a ele, dedique, porque esse 1% vai transformar a sua vida. Ou seja, nós estamos esquecendo de fazer essa conversa com nós. E é isso a determinação, a autodeterminação. É nós falarmos para nós o que nos faz bem e o que não faz. O problema é que a gente está colocando excessos de informações inúteis, sobrecarregando esses 10% do mundo real que a gente constrói da nossa vida, sobrecarrega com coisas inúteis e a gente não para aproveitar a nossa capacidade de conscientizar daquilo que importa para nós ou não. Então, como saber o que importa ou o que não importa? Primeiro, olhar para o seu sentimento e falar, cara, eu estou bem? O que eu estou fazendo hoje me faz feliz ou me faz triste? Me adoece ou me deixa potente com a vida? O que eu estou hoje, as decisões que eu estou tomando, elas são decisões que, de alguma maneira, me traz alegria de viver, me traz potência de viver? Bom, sim, então beleza. Então, continua, cria um propósito, vai construindo um propósito para você dar continuidade àquilo que está alegrando você. O problema é que a gente está sentindo mal, a gente está sentindo estresse, a gente está se sentindo doente, se adoecendo, e a gente não faz essa pergunta. Cara, qual é o valor disso que eu estou fazendo? Qual a importância disso que eu estou fazendo? Até que seu cérebro chega um momento e fala, cara, você é um puta de um cara infeliz, cara. Bom,
Você está fazendo um monte de coisa, atribuindo um monte de responsabilidades que não tem sentido nenhum para você. Então, como saber? Primeiro, sentir. Parar, respirar e falar, cara, isso importa, isso não importa. Estar então, presente, né? Com você mesmo. E aí, construir aquilo que vai ativar essa arinha, esse SARA aqui. O que vai ativar o SARA? Você falar, cara, eu tenho um propósito de vida. Eu tenho algo que é importante para mim, algo que faz sentido para minha vida. Vou trazer minha história de vida. Cara, eu fui engenheiro quantos anos? Eu fui o cara eu fui o engenheiro mais infeliz desse mundo, que eu odeio engenharia. E eu não só fui engenheiro, como fui matemático e analista de sistema. Eu fui idiota 3 vezes, porque eu odeio exatas. Eu odeio. Tanto que eu cheguei ao ponto de tentar o suicídio. Eu só não morri porque alguém me ajudou antes. Porque eu entristeci tanto eu comigo mesmo que minha vida perdeu sentido. E hoje eu amo trabalhar com comportamento humano. Eu amo entender a vida humana. Eu amo fazer o que eu faço. Agora, por que eu fui engenheiro? Porque alguém disse para mim que eu tinha que ser engenheiro. Não, engenheiro, nossa, telecom, naquela época era moda. Não. Cara, eu odeio essa coisa, cara. Eu fiz questão de esquecer tudo. Eu não lembro de nada. Eu não lembro fazer nem cálculo. Eu acho que eu não lembro nem Pitágoras. É capaz de eu ter esquecido, cara. Porque isso não importa para mim. O que importa é o que eu faço hoje. Hoje eu como livro. Eu ler sobre comportamento humano é a minha vida. Mas em que momento que eu parei? O momento que eu cheguei ao ápice meu de burnout, o ápice meu emocional, que eu falei, cara, ou eu vivo ou eu morro. Você ficou numa encruzilhada que ali você teve que tomar, você foi indo, né, no automático, até que teve uma hora que o seu cérebro, né, entrou. Meu corpo não aguentou. Meu corpo não aguentou. O corpo não aguenta e, poxa, tem que tomar uma decisão. Agora, olha que maluquice. Eu nunca tinha parado para me sentir. Eu precisei chegar ao precipício para falar assim, cara, o que eu estou fazendo comigo? Será que é isso mesmo o rumo que eu tô? E aí entra uma questão muito maluca, né, cara? Que a gente fala assim, mas peraí, Marcelo, você tá de sacanagem. Pô, o mundo é difícil pra caraca. Não, cara, o problema é o mundo que você criou, porque você só tá vendo 10% do mundo, e você só tem consciência de 10% dos 10%, ou seja, você não tá vendo o mundo. É o mundo que você criou com você mesmo. E um processo de autodeterminação que faz parte de um processo de terapia cognitiva comportamental é justamente você parar, olhar para você, peraí, cara, tem um mundo grande na minha frente. Grande na minha frente. Cara, eu atendo clientes, cara, que o cara teve experiências, trabalhou 20 anos na empresa, 20 anos fazendo aquilo. Aí a empresa foi embora do Brasil, e o cara falou, ai, cara, o que eu vou fazer? Aí você vai olhar o currículo do cara, você fala assim, puta que pariu, se eu tivesse 1/3 desse currículo, eu tava muito feliz. O cara tem experiência na China, Japão, não sei o que. Falei, cara, qual que é o problema, cara? Não, mas ele, na cabeça dele, ele acha que ele só é capaz de fazer aquilo que ele fez 20 anos. Então, de vez em quando, a gente precisa olhar para nós e falar assim, peraí, eu estou sendo suficientemente capaz de olhar para mim e ver o que tem de valor, o que é importante, o que eu faço bem? Porque uma experiência dessa, pessoas que têm uma estrutura de experiência, pode fazer N outras coisas. O problema é que a gente vai encurtando muito o mundo que a gente vive. E a gente vai vivendo uma bolha cada vez maior. E quanto mais a gente é estimulado por isso aqui, mais a gente perde a capacidade de observar nós mesmos e aquilo que importa para nós. E você falou um ponto que me veio muito nessa curiosidade, né? Dentro, não é curiosidade, é de você ver como que a gente, às vezes, não percebe, se a gente ficar indo no automático, essas armadilhas nos levam embora. Você vê que tem joguinhos no telefone que você, de tempo, você tem que entrar todo dia para você catar um dinheirinho ou alguma coisa. Aquilo ali é uma bomba de dopamina que joga no seu cérebro e te obriga, né? Um famoso suga-vida, ele te obriga a entrar ali para você ir e ter aquela satisfação, né? E você acaba, se você tiver no automático, óbvio, você acaba entrando nisso. Eu acho não, se você tiver, não, nós sempre estamos. Nós sempre estamos, né? O que a gente pode fazer é tomar o controle da nossa vida. Quando a gente percebe que a gente está tornando a nossa vida inútil, incapaz.
E aí vem os arrependimentos com a vida. Só que os arrependimentos só vem depois que tudo foi para baixo. E aí, a gente, cada segundo da vida, a gente está perdendo uma oportunidade de ter feito algo melhor que nós mesmos. Ou seja, de vez em quando, parar, colocar no papel e falar, cara, o que eu estou fazendo comigo? Será que eu estou numa relação saudável ou uma relação tóxica? Será que eu estou num trabalho saudável ou um trabalho tóxico? Será que isso está agregando algum valor? Está me deixando alegre, feliz ou não? Será que eu estou usando álcool demais? Mas por que eu estou usando bebendo demais? Não, porque você é infeliz. Ah, não. Ou seja, a gente tem que olhar para nós, o que nós estamos fazendo com a gente, para a gente voltar a tomar o controle. Então, a determinação é uma conversa que você faz com você. Com você. Afinal, você dar ordem para você. É você e sua consciência que vai para a cama todo dia, até o seu último dia, né? Então, o seu último dia na Terra é ela que vai, e essa conversa sai um pouco, né, acho que você tem que ter um momento, sim, para dar aquela desligada, né, ficar naquela região do nada, mudando de canal sem mexer, ou rios, mas não muito tempo disso, não deixar, como você falou, a gente fica no automático, não deixar a vida passar, porque o tempo ainda a gente não descobriu como recuperar o tempo, e se é que um dia vai descobrir. E vai passando, e igual você falou, a gente, cada segundo, cada minuto, a gente tem chance de nos fazer uma nossa melhor versão, né? A mente humana, volta a dizer, o mundo não é como é, o mundo é como nós construímos. Isso. Afinal, é os 10%, é o 1% do que a gente percebe. Eu acho, sim, eu até ia pegar um gancho, não quis te interromper, quando o pessoal fala muito, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Pô, mas essas 5 pessoas estão naquele 1% do mundo. Então, se você tiver só com pessoas que só reclamam, você vai achar que o mundo é um lugar mais triste. Agora, você está com 1%, né, com pessoas, 5 pessoas, né, que eu falo, com pessoas que vê o mundo de forma diferente, vamos fazer isso, que tenham aquele otimismo, o mundo vai ser um lugar melhor. E isso que você falou, Léo, é uma das questões mais importantes dentro da psique humana que a gente tem que voltar a pensar. A gente, como nós estamos, uma das maiores preocupações da neurociência hoje é a incapacidade de a gente fazer uma análise de nós com nós mesmos. Por quê? A gente está há um excesso tão grande de informação chegando para nós, que a gente está praticamente 100% automático, a gente não para pensar. Então, a gente está agindo emocionalmente. Isso aqui, eu volto a falar, isso aqui, ele te traz várias nuances emocionais que você vai... Lembra que eu falei que quando a emoção ela se altera, você vai perdendo a capacidade analítica, crítica de você com você mesmo? Uhum. Por quê? Porque a emoção ela vai dominando e seu corpo vai sentindo aquilo como se você estivesse em risco ou em perigo, qualquer coisa assim. Então você vai perdendo a capacidade de analisar. Então a gente está agindo muito emocionalmente. Nós estamos perdendo a capacidade de trazer o sentimento, falar, cara, o que eu estou sentindo com a maneira que eu estou agindo? Então a gente passa a agir muito emocionalmente. Quando a gente faz essa abordagem com a vida emocional, a gente não percebe o que está acontecendo à nossa volta. E aí, há algumas questões da nossa mente humana que ela vai buscar... Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer uma crítica com nós. De olhar para nós e falar, cara, isso que você fez não foi certo. Isso que você fez não é bacana. Isso que você fez não é uma coisa ética, não é uma virtude sua, é contra um valor seu. Então, essa incapacidade de a gente fazer essa autocrítica com nós mesmos faz a gente se unir com pessoas que pensam iguais a nós, para tentar justificar os nossos próprios erros. E a gente passa a errar, a pensar de uma maneira no qual, coletivamente, outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema pensam. Porque a gente não consegue falar, peraí, cara, isso que eu fiz não foi uma coisa legal. Mas tem outra pessoa que também fez aquilo e falou assim, isso que eu fiz também não é uma coisa legal. Mas se outra pessoa fez, eu também posso fazer. E a gente vai justificando nossas ações de uma maneira fora do contexto social, do contexto de convívio, do contexto profissional. Ou seja, a gente vai se tornando idiotas. Nós estamos idiotizando a vida justamente porque a gente está perdendo a capacidade de pensar, parar. Peraí, gente, deixa eu ver o que eu estou fazendo com a minha vida. O problema é que o tempo não para. E em algum momento da sua vida, que você for fazer essa retrospectiva e perceber que você está sozinho no mundo, na hora que você for olhar para você, você fala assim, cara, o que eu fiz com a minha história? O
que eu fiz com a minha vida? Por que eu cheguei aqui? Por que eu sou tão infeliz? Por que eu sou tão triste? Em que ponto que eu me perdi, né? Aí começa... Por isso aí, trazendo um pouco do conceito de agilidade, é interessante a gente fazer essas retrospectivas com uma certa frequência, né? Sim. Bom, eu falei, sou engenheiro, eu estudei mundo ágil desde 2009. O primeiro certificado acho que foi em 2010 de Scrum. Eu trabalho muito dentro de empresas, de grupos, de pessoas que trabalham nesse universo. E essa ideia de agilidade, ela acaba acelerando o mundo. A gente trabalha de uma maneira que as coisas têm que acontecer, mas a gente também vai deixando de observar o nosso, porque a própria aceleração do processo das pessoas que trabalham em times ágeis trabalham sempre sob pressão e pouco conversam, pouco convivem um com o outro. Esse é o maior problema que eu vejo dentro das empresas desse universo. Ou seja, cara, o mundo real não acontece nesses grupos. Porque eles estão sempre produzindo. O gerente não conversa com a equipe não conversa, não sei o que. Não existe uma harmonia, uma gestão que deveria existir. Porque o mundo, a proposta é estar acelerado, é estar dando resultado. E se a gente não consegue olhar para nós mesmos, desacelerar de vez em quando, pelo menos de vez em quando, a gente, em algum momento, isso colapsa. Seu corpo, né? Às vezes o seu cérebro ainda está inteiro, o seu corpo, a empresa, exato, o projeto, exato, tudo colapsa. Usando a visão sistêmica, a gente pensar que tudo é um sistema, exatamente, o time vai colapsar, as pessoas vão colapsar, o time vai colapsar, a empresa vai... E se a gente não tivesse a visão, né, do estar presente, que momento que a gente para, como que a gente vai fazer, fica complicado. E como que a gente usa essas emoções, esses sentimentos a nosso favor? Bom, sentimento é o seu corpo falando com você. Então, a gente primeiro vem a emoção, ou seja, a emoção é fazer esse filtro do que importa, o que não importa, se tem risco ou não tem risco. A partir do ponto que você passou pela emoção, seu corpo começa a construir uma realidade. Nessa construção dessa realidade, ele vai construir uma imagem do mundo que você vive, e nessa imagem vai ter um sentimento. Como usar isso a nosso favor? Ouvindo e sentindo. Mas, Marcelo, isso é a coisa mais idiota que eu já ouvi. Mas o problema é que a gente não ouve os nossos sentimentos. O que eu estou sentindo agora? Eu estou bem. Cara, isso aqui é legal, isso aqui é uma informação nova, está me deixando potente, está me deixando... Cara, eu estou sentindo bem aqui. Beleza, então é um caminho que traz algo significativo para você. Não, cara, eu estou aqui por obrigação, eu estou me sentindo angustiado. Isso é você ouvir você. Quando você percebe que você não tem controle mais sobre o seu estado emocional, ou seja, você começa a brigar toda hora, você começa a discutir, você começa a não ter paciência, você não consegue mais ouvir o colega seu, ou você só quer falar, ou você só quer estar certo, ou você só quer ter razão, é porque algo emocional não está bem em você. Se a emoção começa de uma maneira já equivocada, qual é o sentimento que vai vir dela? O sentimento ruim. Exato. E o sentimento ruim vai te adoecer, vai te afastar você que você mesmo. Por quê? Porque eu não quero me sentir mal. E aí eu começo a criar ideias para eu fugir desse sentimento mal. E aí eu vou buscar uma maneira de eu me sentir bem. Mas meu corpo está falando, cara, o que você está fazendo está ruim, não está bom, cara. E aí você vai criar hábitos que não são saudáveis ou são incompatíveis com a sua condição, a sua maneira de ver o mundo de uma maneira alegradora, uma maneira potente de ser. Exato. Afinal, o mundo tem muita coisa boa acontecendo, que infelizmente os ruins é que dá, como é que fala? Dá ibope, né? Infelizmente as notícias, claro que a gente tem que falar assim de tragédias, eu acho que tem que contar os acontecimentos para a gente se precaver. Mas tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente empreendendo, tem muita gente fazendo a diferença. Eu acredito que é muito mais isso acontecendo do que, de fato, as coisas ruins. Mas o que dá ibope acaba sendo ruim, a gente acaba, esse 1% que você falou aí, esse 1% que a gente dá pouca ênfase em vez do que realmente interessa. Aí é o pássaro cantando ao nosso redor. Eu moro em São Paulo, mas, poxa,
eu não moro no sul de Minas, mas, pô, eu estava em São Paulo, às vezes eu abri a janela para contemplar o pôr do sol. No final, no meio dos prédios, ele tem uma visão bonita, o sol laranja, e às vezes você consegue achar até algo sutil, até na brutez, né? Você falou uma coisa muito importante da gente entender. Por que o mal, por que algo negativo nos chama atenção? Isso é antropológico. Isso é a construção do ser humano. O ser humano, tudo que é negativo, ele dá mais atenção por causa da sobrevivência. Então, tudo aquilo que é ruim, ele antropologicamente, lá, desde nós ali, quase uma espécie animal, puramente animal, no sentido de não ter consciência, até nos tornarmos quem somos, ele foi aprendendo com as coisas ruins. Porque tudo aquilo que é ruim, ele vai evitar para que aconteça, justamente para ele não colocar a vida dele em risco. Então, tudo que é ruim, tudo que mexe com a nossa emoção de maneira negativa, a gente tende a gravar mais do que as coisas positivas. Mas isso é uma escolha que nós fazemos para nós. Nós estamos permitindo isso acontecer. Fazia sentido quando a gente vivia na selva. Hoje, numa sociedade, num mundo de sociabilidade, não faz mais sentido isso. O problema é que a gente deixa isso nos dominar. E volto a dizer, o excesso de informação tira a nossa capacidade de refletir e pensar das próprias escolhas que nós estamos fazendo. E, de repente, a gente cai em certas bolhas que a gente nem sabe. Aquilo não tem a ver com nossas virtudes, não tem a ver com nossos princípios, não tem a ver com o nosso moral, não tem a ver com o senso ético que nós temos com nós. Mas a gente cai em certas bolhas porque a gente é dominado por essa condição negativa, porque ela potencializa nossa maneira de ver o mundo. Por quê? Porque a gente sempre vai estar brigando com o mundo. Sempre vai estar com a emoção muito alta. Quando, volto a dizer, alterou a emoção, perdemos a capacidade de pensar. Perdemos a capacidade de pensar, passamos a ser automático. Então a gente sempre vai achar que nós estamos em risco, em perigo, que nós estamos lutando com alguém. E isso vai tornando a nossa vida cada vez menor, que você vai passar um ano, não leu um livro, não estudou nada, não aprendeu nada com a vida. Você deixa a vida passar. É aquela musiquinha... vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vida leva eu. Essa é a pessoa infeliz. Essa é a pessoa vazia. O problema é que a gente vai esvaziando tanto nós com nós mesmos que em algum momento você não vai se aguentar. É quando vem a depressão, é quando vem as crises psíquicas e vai te levar cada vez mais profundo para um buraco. E aí você não sabe, mas cara, por que meu mundo esvaziou? Que você se permitiu. Sem você perceber, você se permitiu. Exato. E, bom, cara, a conversa vai longe. Eu adoro. Ninguém tem pergunta? Ninguém que tem nada para perguntar? Eu acho que o pessoal só está ouvindo mesmo. Não vi nenhuma pergunta aqui no chat. E a gente não gostaram do assunto, gente? A gente pode falar sobre receita de bolo, não tem problema. O receituário, essa hora, a hora do café, a hora de como é que fala? O pessoal tá com fome. E aí fica lá. Tô hipnotizada, é ótimo. Mas eu acho que o assunto é muito denso e é muito interessante, como eu comentei. Você traz esses pontos de mostrar no cérebro na onde que são originadas isso, e eu acho que eu também, que eu tenho que travar um pouco, fazer as perguntas, mas eu ficaria também hipnotizado, meio perdido para fazer as perguntas. E agora a gente já está estendendo já para a nossa 1 hora aqui, e eu queria de final... Não, eu quero os 10 minutos que eu perdi aqui, porque o negócio está no ar. Eu quero. Não, mas foi. Já estou colocando os Obrigado, 10 minutos Sandra. Aqui já. Aí, a Sandra amor, foi uma aula. Legal. Eu queria que você deixasse para a gente aqui como uma mensagem final legal. Eu vou chamar ele de novo, sim, com certeza. E para aqueles que desejam iniciar uma jornada de transformação pessoal, mas não sabe para onde começar, que conselho, além de seguir suas redes, que conselho que você dá? Ler meu livro. Vendendo um pouco de mim. Pessoal, deixa eu falar umas coisas que são, eu acho que vale a pena, tá? Eu tenho um blog que é o marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L, Souza com Z. Eu publico artigos
continuamente, e são artigos, não são textinhos, não, e são artigos escritos por mim, não GPTO, essas porra, não. Eu pesquiso pra caraca, eu estudo, eu amo o que eu faço. Então, lá tem artigos sobre diversos assuntos sobre desenvolvimento cognitivo comportamental. Convido vocês a acessarem, lá, cara, vocês têm acesso a muita informação muito bacana. Eu tenho um canal também no YouTube, que é @Marcelo de Souza Oficial, _oficial, que eu faço os vídeos que eu faço são justamente para atender meus clientes. Então, meus clientes falam, Marcelo, lembra aquilo que você falou? Pô, volta, me explica aquilo de novo. Então, tudo que eu deixo em dúvida durante sessões, meu trabalho corporativo, nas organizações, ou meus clientes, eu gravo um vídeo para explicar aquilo que eu acho que eu não fui muito bem na sessão. Então, eu tenho um canal só para isso. Tá? Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre comportamento humano, é por aí que vocês têm. Eu tenho um livro, estou lançando agora outro livro, o terceiro livro. O meu segundo livro é o Mapa no Território, Território é Você, que é esse aqui. Aproveita. Aqui está em inglês, mas ele está em inglês, espanhol e português, tá? Esse livro está em 3, você encontra ele em 3 idiomas, em qualquer lugar do mundo também. E eu estou escrevendo agora A Sociedade da Dieta, que é uma crítica fabulosa sobre o quanto nós estamos depreciando o ser e potencializando o ter. É muito legal isso. Fala, você comentou do seu canal do YouTube. Fala que é só a segunda temporada que você está construindo esse... É a quarta temporada. A quarta temporada, perdão. Começa no 117. Eu estou fazendo um processo de desenvolvimento comportamental. Então, quem acompanhar ela vai passar por um processo sem perceber, porque eu estou justamente instigando você a olhar para você mesmo. E essa quarta temporada está bem bacana. São vários vídeos legais. Eu gosto do que eu faço, então quem seria eu para criticar isso? Mas são vários vídeos legais que eu explico exatamente o que acontece com a gente. A quarta temporada, ela passa por isso. Agora, respondendo o que o Léo me perguntou, como a gente pode olhar para nós e perceber que se nossas decisões, se nosso mundo que nós estamos criando para nós, se isso realmente importa, se a gente está no caminho certo. Para, respira e sente você. Sente. Faz isso 1, 2, 3 vezes por dia. Traz o sentimento para dentro de você e tenta entender o que o seu corpo está falando para você. O sentimento é justamente a única capacidade que nossa mente, tudo isso aqui tem, para falar para nós, cara, eu estou indo para o caminho bom ou eu estou indo para o caminho que não é muito legal. Se você terminar o dia infeliz, sentindo que o dia não foi bom, é porque escolhas que você fez durante o dia não foram legais para você. Então, sinta você. Esse é o primeiro passo da gente poder olhar se o que nós estamos fazendo com a gente, se as escolhas, se as decisões, se o trabalho, se o ambiente de trabalho, se nossas amizades realmente tem a somar com nós mesmos. É parar, respirar e sentir. Sentir. Cara, como que eu terminei meu dia? Constrói um diário. Cara, meu dia foi uma merda. Cara, me estressei, briguei, xinguei o cara no trânsito, bati, empurrei o sujeito lá, cortei fila. Ou seja, tudo aquilo que contraria o seu próprio senso de você com você mesmo. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Segundo, sou capaz de mudar? Eu tenho capacidade de olhar para mim mesmo e eu consigo mudar isso em mim e no meu dia a dia, eu consigo tomar decisões que vão trazer de alguma maneira uma mudança para que eu possa encontrar o meu melhor? Sou. Como? Propósito. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o que importa para mim? Qual é o meu objetivo? Para onde eu quero ir? Não consigo ter a clareza disso na minha vida. Então aí você procura ajuda de um bom profissional, de um bom terapeuta comportamental, cognitivo comportamental, para que ele pode dar um choque de realidade de você com você mesmo, e você falar, opa, meu caminho não é esse, meu caminho é esse aqui. E aí ele ajudar a construir essa estrutura de pensamentos que tem a ver com aquilo que vai motivar você, com aquilo que vai alegrar seu coração, com aquilo que vai potencializar quem você é com você mesmo. Então, caminho primeiro, sente você. Segundo, construa um propósito. Construiu? Consegue construir, consegue seguir aquilo, vai acionar o sistema SARA, essa partezinha aqui do cérebro. Opa, isso é importante.
sistema de recompensa produzindo ali um monte de neurotransmissor que vai potencializar, falar, cara, isso aqui importa para mim, e você vai conseguir. Está em dúvida, não consegue? Procure ajuda. Procurar ajuda, cara, não é pecado, não é coisa... Muitas vezes, quase sempre, a gente precisa de uma pessoa que consiga explicar para nós quem nós somos. E, de vez em quando, a gente precisa contratar ou ter essa pessoa para justamente ajudar a gente a reconstruir, a realinhar nossa trajetória de vida de nós com nós mesmos. E tocar em pontos que são determinantes, que às vezes a gente, por receio ou por gatilhos, a gente acaba não tocando, né? A maior dificuldade do ser humano é criticar ele mesmo. É olhar para ele de uma maneira e falar, cara, isso que eu fiz não foi legal. De vez em quando a gente precisa de alguém para puxar a nossa orelhinha, falar, cara, vamos reorganizar essa bússola aqui, porque minha vida tá uma merda, tá sem sentido nenhum. De vez em quando a gente precisa de alguém para fazer isso. Legal. Marcelo, eu não sei como é que você está de tempo aí, mas se for possível, aí vou pedir para você responder essa pergunta da Sandra. Tem que prestigiar as pessoas que nos prestigiam. Poderia falar sobre motivação intrínseca e motivação extrínseca. Essa é a base da ideia da motivação. Cara, a ideia, deixa eu resumir isso para não estender muito. A ideia da intrínseca e extrínseca é aquilo que os outros fazem para nós e aquilo que nós fazemos para nós. O que é intrínseco é aquilo que pertence a nós. Ou seja, tem a ver com nossos valores, com nossas virtudes. Aquilo que você faz porque gosta de fazer, aquilo que importa para você. E a extrínseca é aquilo que o outro, de alguma maneira, remunera ou te dá sobre aquilo que você está fazendo. Tá? Então, essa é a primeira reflexão que a gente tem que entender. Mas, Marcelo, o que você quer dizer com isso e o que isso tem a ver com a nossa percepção de vida? Não adianta a gente receber benefícios das outras pessoas, daquilo que nós estamos fazendo, se aquilo não nos agrada, que é o intrínseco. Ou seja, você é um vendedor e você recebe comissão. Beleza, você recebe comissão, mas até quando essa comissão vai te alegrar, potencializar você com você mesmo, se você ser vendedor não é algo que te agrada? Então, a percepção da intrínseca é tudo aquilo que realmente importa para nós. Então, se você quer ter uma equipe potente, se você é líder, ou é um gestor, ou quer ter um clima organizacional bacana, primeiro você tem que trabalhar aquilo que importa para as pessoas, fazer que cada colaborador e você mesmo se sinta valorizado, se sinta potente, se sinta complementado. Ou seja, o que você faz tem algum sentido, tem alguma importância de você com você mesmo. E a extrínseca é o que o clima ou a empresa pode dar além daquilo que já faz sentido para você. Ou seja, algum benefício, algum agrado, alguma maneira de remunerar isso. Só que o ser humano, ele não vive só da extrínseca. Ele precisa fazer aquilo que importa para ele. Porque em algum momento a gente cansa, em algum momento não é mais o dinheiro, não é mais o que vem de fora para nós mesmos. É aquilo que está dentro de nós, aquilo que a gente sente com nós mesmos. Então, essa é um ponto para você entender um pouco qual é a diferença para nós, em termos motivacionais. Aí você me fala, mas Marcelo, tudo tem que ser intrínseco e tudo tem que ser, a gente tem que pensar dessa maneira, todas as equipes? Não. Tem pessoas que precisam, que trabalham em certas áreas que não tem que pensar. Então, aquilo que a gente faz no dia a dia, e a pessoa faz aquilo repetidamente, para ela aquilo não tem. Para ela não se envolve emocionalmente com o negócio, e para ela fazer aquilo é rotineiro. Nesse tipo de pessoa, essa remuneração, esse agrado externo a nós, faz sentido, porque a pessoa não se importa com o que ela faz. Ela fazendo ou não fazendo, ela não se importa. Agora, a partir do ponto que a pessoa tem que utilizar o seu processo cognitivo, tem que utilizar aquilo que ela se esforça para se aprimorar, para se tornar excelente, para buscar o seu melhor, para se dedicar, a extrínseca não vai fazer efeito. Ela precisa ter uma percepção intrínseca, ou seja, ela precisa valorizar aquilo. Mas, Marcelo, como é que eu faço isso com a minha equipe? Reconhecendo, fazendo ela reconhecer a importância dela na equipe. Ou seja, cara, você é bom. Existe aquilo que eu chamo das necessidades primárias do ser. Ser amado, ser respeitado, se sentir pertencente, se sentir reconhecido,
se sentir valorizado, se sentir responsável, se sentir útil. Quando você atribui isso para o seu colaborador, para o seu time, você vai fazer ele sentir essa percepção intrínseca, essa potência de ser. Porque você está falando para ela, cara, o que você está fazendo, essa dedicação sua, isso que você está se propondo a fazer, você está fazendo cada vez melhor. Você pertence a essa empresa. Eu valorizo isso em você. E essa pessoa vai se potencializar. Espero que eu tenha conseguido responder. Respondi? Legal. Sandra, eu quero ouvir a Sandra se eu respondi ou não. Excelente. Mas você conseguiu entender, Léo? Vocês conseguiram entender? Sim, consegui. Tinha um pouco disso também num dos textos seu lá que eu vi sobre a terapia de autodeterminação na prática. Aliás, pessoal, hoje até meio-dia, eu vou colocar no ar o e-book desse vídeo, tá? Vai estar lá no LinkedIn ou lá no meu blog o e-book sobre tudo que nós conversamos aqui. Eu terminei o e-book ontem para falar justamente de autodeterminação e de motivação. Tá? Então, vocês podem baixar o e-book, tudo que nós falamos aqui vai estar nesse e-book. Excelente. Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma mega aula aí. Ela falou que entendeu, agradeceu. E deixar aberto aqui o convite para uma próxima, né? E até a próxima aí. Muito obrigado mesmo. Pessoal, deixa eu até, se vocês quiserem, se fizer sentido, se agreguei algo a mais para vocês, escolha um tema, manda para o Léo e a gente fala sobre esse tema. Você pode escolher qualquer tema dentro do comportamento humano. Se eu conseguir entender, se eu conseguir trabalhar ele, eu faço um vídeo aqui com vocês sem problema nenhum. Legal, excelente. É isso, gente. Sexta-feira, uma excelente sexta a todos. Bom fim de semana. Domingão, 2 anos de Universo Hub, com direito a inovações. E bora lá. Obrigado, Marcelo. Boa semana aí. Beijo para vocês, cara, e bom final de semana.